Vamos então para o dia 69 de leitura bíblica, dia 10 de março. Vamos ler as porções de Números 14 até 15, versículo 16, Marcos 53 ao 72, Salmos 53, do 1 ao 6 e Provérbios 11, versículo 4. Vamos a isso. Números capítulo 14. Então toda a congregação se levantou e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: Quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E porque o Senhor nos traz a essa terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa, não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: Vamos escolher um chefe e voltemos para o Egito. Então José e Arão caíram sobre o seu rosto diante da congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram as suas roupas e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pela qual passamos é para espiar, é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que emana leite e mel. Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo dessa terra, porque como pão os podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi, o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Apesar disso, toda a congregação disse a Josué e Calebe que deviam ser apedrejados, porém a glória do Senhor apareceu na tenda do encontro a todos os filhos de Israel. E o Senhor disse a Moisés: Até quando esse povo me provocará? Até quando não crerá em mim? Apesar de todos os sinais que eu fiz no meio dele, vou feri-lo com pestilência e deserdá-lo, e farei de você povo maior e mais forte do que este. Moisés respondeu ao Senhor: Os egípcios não somente ouviram que com o teu poder fizeste esse povo sair por meio deles, mas também disseram aos moradores dessa terra: Eles ouviram que tu, ó Senhor, está no meio desse povo, e que face a face, ó Senhor, lhes aparece. Tua nuvem está sobre eles, e vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Se matares este povo de uma só vez, as nações que antes ouviram a tua fama dirão: Visto que o Senhor não conseguiu fazer esse povo entrar na terra que ele prometeu como juramento, matou-os no deserto. Agora, pois, peço, a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: O Senhor é tardio em irar-se e rico em bondade. Ele perdoa a iniquidade e a transgressão, mas não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade desse povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo desde a terra do Egito até aqui. O Senhor respondeu: Conforme você me pediu, eu perdoarei. Porém, tão certo como eu vivo e como toda a terra encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que viram a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, e mesmo assim me puseram à prova, já 10 vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém, o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Portanto, amanhã mudem de rumo e caminhem para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Depois o Senhor disse a Moisés e a Arão: Até quando vou aguentar essa má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Diga-lhes: Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, vou tratar vocês de acordo com o que falaram aos meus ouvidos. Neste deserto cairá o cadáver de vocês, de todos vocês que foram contados no censo.
de 20 anos para cima, e que murmuraram contra mim. Vocês não entrarão na terra a qual jurei que faria habitar, com exceção de Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os seus filhos, dos quais vocês dizem que serão por presa, esses eu farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vocês desprezaram. Pois quanto a vocês, o seu cadáver cairá no deserto. Os filhos de vocês serão pastores nesse deserto durante 40 anos e levarão sobre si as infidelidades de vocês, até que o cadáver de vocês se consuma nesse deserto, segundo o número dos dias em que vocês espiaram a terra. 40 dias, cada dia representando um ano. Vocês levarão sobre si as suas iniquidades durante 40 anos e terão experiência do meu desagrado. Eu, o Senhor, falei. Assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim neste deserto. Se consumirão e aí morrerão. Os homens que Moisés havia mandado para espiar a terra e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, falando mal da terra, esses mesmos homens que falaram mal da terra morreram de praga diante do Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram os homens que foram espiar a terra, sobreviveram. Moisés falou essas palavras a todos os filhos de Israel, e o povo ficou muito triste. Levantaram-se de manhã cedo e subiram para o alto do monte, dizendo: Aqui estamos e subiremos ao lugar em que o Senhor nos prometeu, porque pecamos. Porém Moisés respondeu: Por que vocês estão transgredindo o mandado do Senhor? Isso não prosperará. Não vão, porque o Senhor não está no meio de vocês, e vocês serão derrotados pelos seus inimigos, porque os amalequitas e os cananeus estão logo ali adiante, e vocês cairão à espada. Uma vez que se desviaram do Senhor, o Senhor não estará com vocês. Contudo, eles teimaram em querer entrar na região montanhosa. No deserto, a arca da aliança do Senhor e Moisés não saíram do meio do arraial. Então os amalequitas e os cananeus que habitavam na região montanhosa desceram e os atacaram, derrotando-os até Horma. O Senhor disse a Moisés: Fale aos filhos de Israel e diga-lhes: Quando entrarem na terra que vocês vão habitar, a terra que eu lhes darei, e ao Senhor fizerem oferta queimada, holocausto ou sacrifício em cumprimento de um voto ou oferta voluntária, ou nas suas festas fixas, apresentarem ao Senhor aroma agradável com o sacrifício de gado e ovelhas, então aquele que apresentar a sua oferta ao Senhor por oferta de cereais trará 2 litros da melhor farinha misturada com 1 litro de azeite. E de vinho para libação, prepare 1 litro para cada cordeiro, além do holocausto ou do sacrifício. Para cada carneiro, prepare uma oferta de cereais de 4 litros da melhor farinha misturada com 1,5 litro de azeite, e de vinho para libação ofereça 1,5 litro ao Senhor, em aroma agradável. Quando você preparar um novilho para holocausto ou sacrifício em cumprimento de um voto ou sacrifício pacífico ao Senhor, traga com um novilho uma oferta de cereais e de 6 litros da melhor farinha misturada com 2 litros de azeite, e de vinho para libação traga 2 litros de oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Assim se fará com todos os novilhos, carneiros, cordeiros e bodes, segundo o número que vocês oferecerem, assim o farão para cada um. Todos os naturais da terra assim farão essas coisas, trazendo ofertas queimadas de aroma agradável ao Senhor. Se também morar com vocês algum estrangeiro ou quem quer que estiver entre vocês ou seus descendentes e trouxer uma oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, deverá fazer o mesmo que vocês fazem. Quanto à congregação, haja apenas um estatuto,
tanto para vocês como para os estrangeiros que morarem entre vocês, por estatuto perpétuo nas suas gerações. Vocês e os estrangeiros serão iguais diante do Senhor. A mesma lei e o mesmo rito se aplicam a vocês e aos estrangeiros que moram com vocês. Marcos 14, versículo 53. E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e então se reuniram todos os principais sacerdotes e os anciãos e os escribas. Pedro seguiu Jesus de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote, e estava assentado entre os servos, aquentando-se ao fogo. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus, para o condenar à morte, mas não achavam nada. Pois muitos testemunharam falsamente contra Jesus, mas depoimentos não eram coerentes. E levantando-se alguns, testemunhavam falsamente, dizendo: Nós ouvimos-o declarar: Eu destruirei esse santuário e edifiquei por mãos humanas, em 3 dias construirei outro, e não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. E levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: Você não diz nada em resposta ao que esses depõem contra você? Jesus, porém, guardou silêncio e nada respondeu. O sumo sacerdote tornou a interrogá-lo: Você é o Cristo, filho do Deus bendito? E Jesus respondeu: Eu sou, e vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote, rasgando suas vestes, disse: Por que ainda precisamos de testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia. Qual é o parecer de vocês? E todos o julgaram réu de morte. Alguns começaram a cuspir nele, cobrir-lhe o rosto e bater nele e a dizer-lhe: Profetize. E os guardas davam-lhe bofetadas. Estando Pedro embaixo do pátio, veio uma das empregadas do sumo sacerdote, e vendo Pedro que se aquecia, fixou os olhos dele e disse: Você também estava com Jesus o Nazareno. Mas ele negou: Não conheço, nem compreendo o que você está falando. E saiu do pórtico. E o galo cantou. E a empregada, vendo-o, tornou a dizer aos que estavam ali: Ele é um deles. Mas ele negou outra vez. E pouco depois, os que estavam ali disseram outra vez a Pedro: Com certeza você é um deles, porque também é galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem de quem vocês estão falando. E no mesmo instante o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: Antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. E caindo em si, começou a chorar. Salmo 53, do 1 ao 6. Diz o insensato ao seu coração: Não há Deus. Corrompem-se e praticam iniquidade. Já não há quem faça o bem. Do céu Deus olha para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Será que não entendem nada esses que praticam a iniquidade, que devoram o meu povo como se comessem pão e que não invocam a Deus? Ficam tomados de grande pavor, onde não há o que temer, porque Deus dispersa os ossos daqueles que cercam você. Você fez com que fiquem envergonhados, porque Deus os rejeita. Quem dera que Sião viesse já a salvação de Israel, quando Deus restaurar a sorte do seu povo. Jacó exultará e Israel se encherá de alegria. Provérbios 11, 4. As riquezas não servem para nada no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Amém, galera? Amanhã, terminamos hoje o dia 69 de leitura. Amanhã vamos para o dia 70. Muito bom, muito bom. Valeu, Deus abençoe a todos e até amanhã.